Salve meus amigos, tudo bem? Espero que sim, canal Jove Esportes. Hoje com o react da treta, né? Do nosso entregador de colete. Vamos ver se aparece aí. Aqui, calma aqui pra vocês verem que é o nosso entregador de colete. Vai, vamos lá. Esse é o entregador de colete, tá? Do São Paulo. Então tá tendo uma treta entre o nosso entregador de colete, mais uma vez volta a repetir isso, né? Que pra mim é um entregador de colete, com o empresário do Igor Gomes, o Wagner Ribeiro, tá? O que acontece? Só para entender o contexto. O Wagner Ribeiro citou uma postagem nas redes sociais, né? Vou ler para vocês aqui na íntegra, tá? 4 quesitos para fazer um time jogar mal. Eu concordo 100% com o Wagner Ribeiro aqui, tá? Perder e empatar jogos fáceis. Concordo com o Wagner Ribeiro. Vamos lá. Número 1. Colocar o pulmão do time, Igor Gomes, para jogar na ponta e de costas, né? De costa para marcação. Concordo com ele. O Igor Gomes, quando estava jogando no meio, né? Ele estava servindo meio que um pulmão, o coração do time no meio de campo, né? Aí o treineiro, o entregador de coletes, de uma hora para outra, depois da saída do Antony, se perdeu todo, né? E começou a escalar o Igor Gomes de ponta aberta. Errado, né? Vamos lá, segunda observação que o Wagner Ribeiro fez. Colocar o lateral da seleção brasileira, ex-Barcelona, na meia. Correto. Também errou. Para mim, o Daniel Alves, ou ele joga na lateral direita, ou de ala direito, ou de segundo volante. É o que ele estava jogando aí antes da pandemia, né? Para ele jogar de meia, próxima área, o Daniel não está rendendo também. Mais um erro do entregador de colete, né? Terceiro ponto que o Wagner Ribeiro citou aí. Perdeu o pulso. Também acho que ele perdeu o pulso, né? A gente sabe de algumas coisas que a gente nem pode falar o que está acontecendo aí. Aliás, entregador de colete, a gente está de olho de você, viu? Você está brigando com o jogador errado no São Paulo aí. Aliás, não tenta queimar ele não. Não tenta queimar ele não. Você já colocou aí. Estou falando do Hernandes, né? A gente escutou algumas conversinhas aí que teve uma briga. Ainda nada confirmado, tá? Mas eu não duvido, por isso que eu estou falando aqui. Uma briga entre o entregador de colete e o Hernandes, num treinamento aí, né? Ele falou rispidamente com o Hernandes e o Hernandes não gostou, né? E o Thiago Volpe é um dos jogadores que ficou do lado do Hernandes, porque achou que o entregador de colete está errado, tá? É por isso que vocês não estão vendo mais o Hernandes em campo, tá? Gabriel Sara, que é um jogador para mim nota 5, pelo menos tem vontade, mas é um jogador que vocês viram lá, né? Contra o Sport, é um jogador também que não vai se tornar nenhum grande jogador. E ele prefere colocar o Gabriel Sara, o Vitor Bueno, o Lisieiro no lugar do Hernandes, que para mim é um absurdo, né? O Hernandes para mim nessa equipe ele joga fácil, tá? Outro erro. Estamos de olho nessa implicância sua com o Hernandes, tá? Pato a gente ainda entende, Hernandes a gente vai entender não. Quarto ponto aí, trabalhar no São Paulo como se fosse o Audax. Cara, eu vou falar pra vocês, eu não gostava muito desse Wagner Ribeiro, desde a época que ele tirou o Kaká do São Paulo meio que forçado, né? Mas lógico, era o cliente dele, ele logicamente quer o bem do cliente dele, tá? Ele vai falar aqui, vocês vão ver um pouquinho, a gente vai fazer um pouquinho do react aqui. Só que você, cara, eu concordo 100% com essas quatro observações aqui do Wagner Ribeiro, tá? Pra mim ele tá 100% correto e... como ele está falando aqui, ele acha que está trabalhando no Audax, né, um entregador de colete aqui. Só que ele está trabalhando em um dos maiores clubes das Américas, né? E na cabeça dele o São Paulo é o Audax. Vamos ver. Vai. Eu acho que não tem nada a ver com o seu empresário. Falando do empresário do Igor. Eu sou de certeza que eu faço mais pelo Igor e já fiz do que o seu empresário. Tá perdidinho esse cara. Podemos chamar? Podemos? Wagner Ribeiro vai entrar ao vivo aí. Se tiver ok, vamos lá. Vamos soltar. Vamos lá. Wagner Ribeiro, boa noite. Tudo bem? Boa noite. E coisa que eu não sabia, ele se declarou São Paulino, o Wagner Ribeiro, né? Eu não sabia que ele era São Paulino, mas enfim. Queria que você falasse um pouquinho, pontuar sobre isso, por que você fez a postagem, o que você entendeu na frase do Fernando Diniz. Vamos separar o empresário do torcedor. Eu, acima de tudo, sou São Paulino. Olha lá. Acima de tudo, sou São Paulino, ele falou. Decepcionado com a eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista em primeira sol. Olha lá. O Igor Gomes é um jogador que trabalha
11 anos. É um garoto. Enfim, galera, é um vídeo meio longo aqui, tá? Eu confesso que eu já vi essa briga aí. Eu vou resumir aqui pra vocês, tá? O Wagner Ribeiro tá falando aí que tá decepcionado, né? Com as atuações do São Paulo, especialmente com a eliminação no Paulista. Todo São Paulo ficou decepcionado. E ele soltou essa postagem aqui, mais por ser São Paulino, né? E pelo, logicamente, o cliente dele está sendo prejudicado dentro de campo. Aliás, nesse último jogo contra o Sport, o Fernando Diniz deixou o Igor Gomes no banco, né? Você vê aí que é um cara totalmente sem critérios, né? Brigou com ele, fez uma briguinha, no caso nem foi o Igor, foi o empresário dele, já largou o cara no banco. O Hernanes tá deixando o cara no banco, tenho certeza absoluta que é por causa dessa tal briga aí entre ele e o Hernanes nos treinos, né? E hoje a gente vê um treinador completamente perdido. E o Wagner Ribeiro expôs aqui, como qualquer torcedor São Paulo tem o direito, tá? De querer cornetar um trabalho pífio, vergonhoso, de um treinador que não tem a mínima condição de treinar o São Paulo Futebol Clube, né? Um treinador aí que ainda tem gente da imprensa aí, rapaz. Logicamente é torcedor que não gosta de São Paulo, né? Falo torcedor porque pra mim é torcedor mesmo. Falar que o Fernando Diniz bebe da mesma água que o Guardiola, meu Jesus Cristo, hein? Meu Jesus Cristo. Enfim, aí o Wagner Ribeiro aqui expôs, né? O porquê ele fez essa postagem. Inclusive ele bateu nessa tecla aí que o Igor Gomes foi banco ontem, né? O Wagner acho que é por conta de uma retaliação que o Diniz está fazendo por conta da declaração dele, empresário Wagner Ribeiro. E é isso aí, cara. O Diniz hoje está querendo bater de frente com todo mundo aí, né? Deixou nossa dupla de zaga, que pra mim, tá? Arboleda e Bruno Alves são dois dos melhores zagueiros do Brasil. Quem a gente pode falar, por exemplo, que é melhor que o Bruno Alves, de zagueiro brasileiro aqui? Jeromel, tudo bem, acredito, Jeromel pode ser melhor que ele, quem mais? Gustavo Gomes do Palmeiras está aí mais ou menos no mesmo nível do Bruno Alves, quem mais? Cara, Gil do Corinthians está lá também, quem mais? Não vamos falar Rodrigo Caio, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu não vejo outro zagueiro, por exemplo, melhor que o Rodrigo, que o Bruno Alves aqui no Brasil. E o nosso entregador de colete, vamos voltar para ele aqui, né? Vamos voltar para a cara dele, entregador de colete, deixou o Bruno Alves e a Arboleda no banco. Sabe lá o porquê, né? Ou se na cabeça dele os gols que o São Paulo estava levando era por conta do Bruno Alves e o Arboleda e não do esquema vergonhoso, amador que ele estava jogando desde o retorno da pandemia, né? E esperamos, galera, sinceramente, né? Logicamente a gente nunca espera para o São Paulo perder. Ontem eu torci muito para o São Paulo ganhar, mesmo sabendo que seria extremamente São Paulo ganhar, mesmo o Sport sendo uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro. Realmente, São Paulo ganhou com o cu na mão ontem, segurando 1 a 0 aos trancos e barrancos, né? Sendo pressionado pelo time do Sport. Por quê? É o que eu falei para vocês. O São Paulo é um time perdido em campo hoje. Mesmo o São Paulo tendo um elenco muito superior a 90% das equipes do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai sofrer por quê? Porque o nosso entregador de colete monta uma bagunça dentro de campo, né? É um time totalmente bagunçado. Alguns jogadores não entram por causa de impliquinha, de intriguinha, né? Que é o caso do Hernanes, né? Vamos ver agora se ele vai voltar com o Bruno Alves ou Arboleda, ou se ele vai continuar com a intriga dele com os dois. Eu não sei porque essa intriga com os dois, com o Bruno Alves e Arboleda. Não fiquei sabendo de nada com relação ao Bruno Alves e Arboleda, se realmente eles brigaram também com o Diniz, tá? O Hernanes a gente já ficou sabendo aí que teve uma briga no treino. Uma briga assim, ou uma discussão, a gente diz, né? E pra mim tá sendo retaliação. O Pato, eu não sei, o Pato talvez tinha alguma coisa com o Diniz, mas enfim, o Pato também, sinceramente, galera, eu não acho que vai fazer tanta falta, tá? Mas o Hernanes hoje ele tem vaga nesse time fácil do São Paulo aí. No lugar de Lisieiro, Gabriel Sara, tranquilamente, né? Tranquilamente. E não entendo a escalação do nosso entregador de colete, escalar também o senhor Vitor Bueno, né? Que é um cara que tem cadeira cativo com o nosso entregador de colete, né? No São Paulo Futebol Clube. Então é o seguinte, galera, a gente espera, né? Isso, por que acontece tudo esse tipo de briguinha do elenco com o treinador e vice-versa? Porque a gente não tem comando dentro de São Paulo hoje. Se tem um cara de saco roxo, chama todos esses caras aí, comissão técnica, jogadores, bota dentro de uma sala, cara, vamos lavar a roupa suja nessa porra aqui. Alguém tem algum problema com um ou com o outro aqui?
Vamos lavar. Papo de homem, vamos lavar a roupa suja aqui hoje? Não quero saber de briga nessa porra aqui. Se eu souber que tem briga com o treinador tá fazendo retaliação, bom, o treinador se fosse eu, um dirigente de São Paulo, eu já teria trocado treinador faz tempo, né? O entregador de colete, aliás, nem teria chegado no São Paulo. Mas enfim, eu já teria lavado essa roupa suja, tá? Não pode continuar com essa putaria dentro do clube. O único prejudicado com isso está sendo quem? São Paulo Futebol Clube e quem? Nós, torcedores do São Paulo Futebol Clube. É que a gente fala, não tem comando hoje. A gente não tem comando, né? Os dirigentes de futebol não comandam nada, não põe jogadores na linha. Nosso treinador já perdeu o comando do grupo, tá? Se marcar aí vai ter uns 4 ou 5 jogadores do São Paulo hoje que são a favor dele. O resto já tá tudo contra. Ele já perdeu o elenco, né? Já perdeu o elenco. Talvez hoje quem segure o Fernando Diniz aí é mais o Leco e o Daniel Alves, tá? Que os demais aí, eu acho que ninguém tá aguentando mais ver a cara do Diniz lá, tá? Essa é o que tá transparecendo pra gente. A gente acompanhando o São Paulo em campo, treinamento, etc e tal, é o que tá aparecendo pra gente, é que ninguém aguenta mais o Fernando Diniz lá, né? Esperamos que isso seja resolvido e o São Paulo volte a ganhar as partidas, né, entregador de colete? Então é isso, galera, tamo junto, deixa o comentário de vocês no vídeo, é nóis, salve, salve Tricolor Paulista.